Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa palestra de encerramento dessa nossa semana de abertura dos nossos cursos aqui no Unifiel, a nossa Open Class, a nossa Universidade Aberta. Eu estou muito feliz de ver tanta gente aqui. Eu confesso que eu esperava menos gente, pelo fato de hoje ser sexta-feira, véspera de feriadão, com chuva, frio e trânsito. Eu não esperava tanta gente aqui. Parabéns por estarem aqui. Parabéns por estarem aqui. Eu acho que a explicação passa pelo sucesso da nossa semana. Passa pelo sucesso das nossas palestras. Eu soube que tudo aconteceu numa escala ascendente aqui. As palestras foram maravilhosas e foram emotivas. Elas foram informativas e formativas. Eu acho que o Unifiel só pode se honrar de ter podido organizar um evento como esse. Mas apesar de tudo, eu ainda preciso dizer a vocês parabéns pela consciência que o universitário do Unifiel começa a ter, no sentido de perceber que vale a pena começar e acabar bem as coisas. E o acabar bem a coisa é estar aqui na sexta-feira para a palestra de encerramento, que é essa minha. Tenho certeza que a minha palestra de hoje é muito menos emocional que todas as outras. Ela toca muito menos no coração do que todas as outras. Mas ela tem uma importância vital para a sua compreensão enquanto cidadão. Hoje eu não estou me dirigindo ao universitário que não sabe de muitas coisas. Nós não estamos hoje nos dirigindo a pessoas que precisam aprender algumas estratégias econômicas para não perder dinheiro e para aproveitar bem aquilo que tem. Nós vamos falar de outra coisa hoje. Nós vamos falar de uma compreensão que quase ninguém tem. Nós vamos falar sobre um aspecto fundamental da cidadania. Nós vamos compreender onde surgiram essas coisas? E nós vamos compreender de uma maneira integral, de uma maneira organizada e articulada, sobre os fundamentos do Estado de Direito, da democracia e da relação dessas coisas com os direitos humanos. Esse é o título desta palestra: Estado de Direito, Democracia e Direitos Humanos. Diferentemente também de todas as palestras que aconteceram nessa semana, hoje eu precisei de um quadro negro, que não é negro, é branco, não é? Porque eu vou fazer um desenho aqui. E se você tiver a paciência de copiar o meu desenho, se tiver o desejo de copiar o meu desenho, faça isso. Se não quiser copiar, não tem importância, porque o meu desenho é inesquecível. Claro, um aluno tecnológico já me adverte: eu tenho máquina fotográfica, para que eu preciso copiar o desenho? Eu fotografo, com certeza. Isso é observação de gente jurássica, né? É isso mesmo. Você fotografa o meu quadro. Mas, fora da tecnologia, eu insisto em dizer, ainda que não houvesse tecnologia e não houvesse máquina fotográfica ou celular que fotografa, você fotografaria com o seu cérebro. E é muito fácil de fotografar o que eu vou desenhar aqui, e eu quero, e espero, e acho que pode ser inesquecível o desenho que eu vou fazer aqui. E o importante dele ser inesquecível é que ele permite a compreensão de algumas coisas bem complexas, que as pessoas não compreendem em sua integralidade. As pessoas não sabem direito o que é o Estado de Direito, elas não sabem o que é isso direito. Elas não sabem qual é a relação que existe entre o Estado de Direito e a democracia, e não sabem qual é a relação que existe entre Estado de Direito, democracia e direitos humanos. E eu vou mostrar a integração de todas essas coisas de uma maneira muito simples e singela por meio desse desenho. É isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Por que
Essa palestra surgiu porque essa aula, eu repito essa aula em cursos de pós-graduação, lato sensu, eu dou essa aula no mestrado, eu começo os meus cursos de graduação com essa aula, eu uso isso para muitos fins, porque é a base de tudo. É base de direito, é base de ciência política, é base de história, é base de sociologia, é base de direito, é base de tudo. Por que ainda? Porque me vinculei a um programa de mestrado em Direitos Humanos Fundamentais dessa escola em 2004. Até 2004 eu era apenas um processualista civil. De 2004 para cá eu sou um processualista civil com um pé nos direitos humanos e uma paixão enorme. Essa é a segunda paixão jurídica da minha vida, eu já disse isso no primeiro dia. Direitos humanos. E como, a partir de 2004, eu comecei a pensar muito em direitos humanos, a examinar direitos humanos, a ensinar direitos humanos, a aprender direitos humanos, a discutir direitos humanos, o que eu percebi? Que todo mundo que fala de direitos humanos tem que dar uma passada no tema Estado de Direito e no tema democracia. E eu comecei a perceber que todo mundo fala disso, mas ninguém sabe direito o que é. Não é possível, eu preciso dar um jeito nisso. E o jeito nisso é esse desenho e é essa aula que eu vou dar hoje. Tá bom? Essa é a explicação, a justificativa da criação desse desenho. Gente, todo mundo fala de Estado de Direito. Os professores falam de Estado de Direito. Os políticos falam de Estado de Direito. Os juristas falam de Estado de Direito. Os jornalistas falam de Estado de Direito. As pessoas na rua falam. Todo mundo fala, até o Lula falava de Estado de Direito, companheiros. Mas Lula, o que é o Estado de Direito? Não, isso fica para a próxima entrevista, porque eu saí de Curitiba. E não adianta perguntar para a Dilma, que ela também não sabe. Aliás, o Bolsonaro também não sabe. Ninguém sabe direito o que é esse troço. E ninguém riu direito também, né? A gente conta aquela piadinha que é preparada. Há anos eu conto a piadinha e todo mundo ri pra caramba, né? Aí eu conto aqui no dia, na finalização do nosso curso, e os caras não riem direito. Eu falei, eu já entendi, porque eu faço a brincadeira com o Lula, né, e o pessoal da esquerda não gosta. Falei, eu vou acrescentar o Bolsonaro, aí fica tudo zerado. E eu acrescentei o Bolsonaro e não funcionou, que o povo não riu também. Né? O povo, eu acho que está na sexta-feira chuvosa. Poxa, por que eu vim aqui? Eu não vou rir. Estou frustrado já com o começo, porque o povo não riu da minha piadinha, né? Moral da história, a próxima piadinha que eu contar, eu faço assim e todo mundo ri, tá? Quando eu fizer assim, todo mundo ri, ok? Combinados. Bom, todo mundo fala de Estado de Direito, mas ninguém sabe direito o que é esse tal do Estado de Direito. Então vamos começar por aí. É possível pensar no Estado de Direito sob uma ótica política, é possível pensar sob uma ótica jurídica, e é possível pensar também sob uma ótica humanitária. E eu acho, tenho certeza, que a primeira consideração sobre o Estado de Direito deve ser sob a ótica política. Eu vou mostrar o que é o Estado de Direito sob uma perspectiva política. Essa é a primeira, essa é a mais importante, é a que primeiro precisa ser ressaltada, é essa. Tá bom? E aqui eu admito a participação de todo mundo para perguntar, questionar, falar o que quiser, tá? Eu não vou perguntar muito, porque eu sei que as pessoas se intimidam para dar respostas a perguntas difíceis. Mas eu perguntaria, o que é o Estado de Direito numa perspectiva política? Mais política do que jurídica. Os professores estão proibidos de responder a pergunta, tá bom? E os alunos que já assistiram essa minha aula mais de 7 vezes também não podem responder, tá bom? Alguém tentaria me dizer o que é Estado de Direito sob uma ótica política, sob o ponto de vista do poder? Alguém me diria o que é Estado de Direito? Sim. É quando o político respeita a Constituição. Perfeito, perfeito. Agora, a sua resposta ela é um pouco mais jurídica do que política. Ela é exata, mas ela é mais jurídica do que política. Eu quero começar com o político mais do que com o jurídico. Eu quero começar só com o político. Quero focalizar o político. Alguém me diria, tentaria uma segunda... Está absolutamente certa a sua resposta. Alguém me diria algo um pouco mais político do que isso? Olha só. Quando atende à minha necessidade. A sua visão, ela é mais humanitária do que jurídica
E certamente mais do que política. A sua visão é humanitária. Ok. E a sua resposta está certa. O Estado de Direito é aquele que atende às nossas necessidades. Você está certa. É o terceiro aspecto que eu quero levantar. Alguém quer tentar agora entrar direto no político, que é o Estado de Direito sob uma ótica política? Quando o Estado se apropria da lei para si próprio, a sua resposta demandaria mais considerações. Eu não entendi exatamente para benefício próprio. Isso é o Estado de Direito. No Estado de Direito, ele não se apropria da lei para benefício próprio, é para benefício do outro. E aí isso vai ao encontro da resposta que foi dada lá. Ainda não chegamos no político. Sim. Quer responder? Responda do jeito que quiser. Eleições. É um Estado submetido a eleições. Essa é uma visão política? Essa é uma visão política. Mas é uma visão política reduzida em relação ao Estado de Direito. E eu parto, então, para a ideia geral que demonstra e que mostra o que é o Estado de Direito sob uma ótica política. Olha como é difícil. Tanta gente esclarecida, todo mundo aqui é esclarecido, e todo mundo que eu citei, presidentes da República, juristas, políticos, todo mundo fala, e as pessoas não entendem que o Estado de Direito, numa ótica política, a primeira coisa que tem que ser vista, que tem que ser enxergada, é que o Estado de Direito, gente, é isto aqui. Isto é Estado de Direito. Estado de Direito é o estado de separação de poderes. Essa é a visão mais genérica, mais generalizada e mais radical sobre o que o Estado de Direito é numa ótica política. É o estado de separação de poderes. Todo mundo entendeu? 3 poderes. O Estado de Direito é o estado de separação de poderes. Essa é a primeira consideração que nós precisamos ter em mente. Vamos entender por quê? Vamos entender por quê? Porque o Estado de Direito é um fenômeno político, social, cultural, que aconteceu há 3 séculos e que significou uma reação às monarquias absolutistas. O Estado de Direito surge como uma reação às monarquias absolutistas. O que era uma monarquia absolutista? Era um regime de governo em que um único homem, normalmente chamado de rei, exercia todas as funções de Estado sozinho. Ele legislava sozinho, ele governava sozinho e ele julgava as pessoas sozinho. Ou por delegados, mas segundo a vontade dele. E qual é o problema disso? O problema disso é que em todos os tempos da história da humanidade, em que um único homem mandou sozinho sobre um povo, esse homem jamais admitiu a resistência, a contrariedade, a oposição. Quem se levanta contra o rei, morre. Só muda o tipo de morte. Só muda o tipo de morte. Uns afogam no Nilo. Outros crucificam. Outros decapitam, outros empalam. Todo mundo sabe o que é o empalamento? Nossa, teve muito sucesso na antiguidade o empalamento. Outros apedrejam. Quer dizer, onde um homem só manda sozinho, onde o poder é exercido absolutamente, a absoluta violência é manifestada ao povo. Ninguém se opõe, ninguém resiste, ninguém participa. Esse é o problema. Entendem? Isso marca o Estado absolutista. Porque o poder corrompe, alguém já disse, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Esse é o problema do Estado absolutista. Entendem? Como romper com isso? Por meio das revoluções libertárias, a Revolução Inglesa, 1688, a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, 1776, a Revolução Francesa, que espalhou essas ideias todas para o mundo, 1789. Qual é o jeito? Se a gente está acabando com o Estado absolutista, o que nós vamos colocar do lado? Vamos acabar com o Estado? Não, não é possível viver sem Estado. Mas esse Estado precisa estar dividido no exercício das funções. Quem legisla
não governa. Quem legisla e governa não julga. Dividindo o exercício do poder, nós nos garantimos contra o Estado. Um poder controla o outro, todos são controlados, inclusive por nós. Entende isso? Quem legisla não governa e não julga. Quem julga não legisla e não governa. Quem governa não legisla e não julga. Com essa separação das funções do Estado, nós nos garantimos contra a violência, contra o arbítrio, contra a morte, contra o absolutismo, contra o poder sem limites. Isso é o Estado de Direito. É o estado de separação de poderes. Deixa eu contar alguma coisa de história. Não nasceu como o estado de tripartição de poderes. Quem falou de tripartição de poderes foi Montesquieu. Quem criou o primeiro estado de tripartição de poderes nos moldes de Montesquieu foram os Estados Unidos da América, em 1787. Mas não nasceu como tripartição. Como nasceu o Estado de Direito? Os historiadores, os pensadores, os constitucionalistas dizem o Estado de Direito, o germe do Estado de Direito, o nascimento do Estado de Direito está na Magna Carta de 1215 na Inglaterra, de João Sem Terra, a Magna Carta de 1215. Por quê? Porque na Magna Carta se estabeleceram limitações ao poder do rei. Limitações. Não era tripartição, nem separação de poderes, era uma limitação. Por que isso foi importante? Porque aconteceu na Inglaterra. Por que é importante o que aconteceu na Inglaterra? Bom, eu vou para a explicação. Porque a Inglaterra é uma ilha. E sempre foi muito difícil alguém entrar lá e dominar a ilha toda e acabou. A Inglaterra sempre esteve protegida pelo mar, por todos os lados. As coisas todas aconteceram antes na Inglaterra que em todos os outros lugares. Na Europa continental era uma confusão de territórios, era uma confusão de fronteiras, era uma luta enorme, permanentemente. A Inglaterra não, as fronteiras são o mar. Por isso tudo aconteceu antes na Inglaterra. Essa é uma tese. O que aconteceu na Inglaterra? Em 1215, a Inglaterra tinha uma monarquia absolutista. É questionável se era absolutista exatamente. Era uma monarquia absoluta. Há 400 anos, desde 806, em 1215 eles já tinham mais de 400 anos de absolutismo. Relevante isso, hein? Um único rei mandando com mão de ferro sobre todo o povo da Inglaterra. Foi nesse estado de um rei poderosíssimo há 400 anos que conseguiram impor goela abaixo do João Sem Terra, por N razões, limitações ao seu poder por meio de um texto escrito chamado Magna Carta. Entenderam? Começou como limitação ao poder. Uma das coisas mais importantes, você não pode criar tributos sem conversar com o clero, sem conversar com os nobres. E você não pode matar, perseguir, prender, tirar os bens das pessoas sem um julgamento prévio por um juiz. Nossa, que grande defesa. Não podem mais me matar, não podem mais me prender sem me levar à presença de um juiz. Uau! Olha o direito processual aqui, relevantíssimo na limitação do poder, porque até então o rei fazia o que queria com as pessoas. Ele mandava prender, ele mandava para a torre, ele mandava queimar, ele mandava liquidar, ele tomava todos os bens das pessoas, ele jogava sal sobre tudo isso. Era assim, gente. Conseguiram estabelecer um limite ao poder do rei em 1215. Isso aqui começou como limitação ao poder do Estado.